Questão 6. Para a função abaixo, determine. Letra A, a velocidade angular. Letra B, a frequência. Letra C, valor RMS. A função é essa aqui. A tensão em função do tempo é igual a 135 vezes cosseno de 1525t menos 60 graus volts. Então, vamos responder a letra A. Então, para a letra A, a velocidade, né, angular. Então, para a velocidade angular, sabemos que a velocidade angular é ômega. Então, ômega é igual a 2 vezes π vezes f. Mas não vamos precisar dessa fórmula ainda, porque essa fórmula vamos precisar na letra B. Então, como que vamos saber? Podemos olhar no formulário, né? A forma geral de uma equação senoidal ou cossenoidal é do tipo V de t igual Vm, que é a amplitude, vezes cosseno ou seno, né, dependendo da função, ômega t mais o ângulo, por exemplo, θ, pode ser outro ângulo qualquer, né? Alfa, beta, gama. Então, vamos saber disso por comparação, né? Vamos comparar as duas funções e vamos observar cada um dos parâmetros. Vamos observar aqui por comparação. Então, comparando as duas equações, a forma geral e a forma aqui dessa função dada, né? Então, podemos ver que aqui a tensão, que vem antes da igualdade. Então, podemos observar que 135 é o Vm, que é a amplitude da cossenoide. Podemos observar que a função aqui é cosseno. O que multiplica o t é o ômega. Então, o que multiplica o t é o ômega, que é a velocidade angular. E aqui, do lado, né, é o ângulo, ou seja, o ângulo de defasagem. Então, θ vale menos 60 graus e ômega, que é a velocidade angular, vale 1525. Então, podemos escrever por comparação, por comparação com a forma geral de uma função ou de uma tensão cossenoidal, né, ou senoidal, depende só da defasagem angular. Então, por comparação com a forma geral de uma tensão cossenoidal, o valor da velocidade angular Então, podemos escrever o valor da velocidade angular, ômega, né, igual a 1525 rádios por segundo. Então, essa é a resposta, né? Para a letra B, a pergunta é: qual a frequência dessa forma de onda, né, dessa cossenoide? Então, para sabermos a frequência, podemos usar a velocidade angular, inclusive, que é essa fórmula aqui, que todos, para quem, né, estudou, sabe de cor e salteado. Então, 1525 é igual a 2πf. Portanto, F é igual a 1525 dividido por 2π. Por 2π. Passa dividindo, né, o 2π. Então, podemos usar a calculadora aqui ao lado, 1525 dividido por, entre parênteses, sempre que você tem dúvida qual a precedência da multiplicação em um programa ou em uma calculadora, você coloca entre parênteses. Se você tem dúvida qual a operação que se faz primeiro, qual que precede a multiplicação, a divisão, então você tem que colocar os parênteses para garantir, né, para garantir a ordem correta de multiplicação e divisão. Então, a frequência que obtivemos foi de 242,71 ou 7 Hz. Essa é a frequência obtida. Letra C pede o valor RMS da forma de onda.
Então, o valor RMS, vamos calcular. O valor RMS, para uma forma de onda cossenoidal dessa aqui, a gente sabe já que a relação entre o valor RMS e a amplitude é raiz de 2. Então, o valor VRMS é igual a VM dividido por raiz quadrada de 2 então basta substituir a amplitude já sabemos que é 135, observamos aqui por comparação. Então o valor, então vamos dividir 135 por raiz de 2 usando a calculadora aqui. 135 dividido por raiz quadrada de 2 é igual a, vamos ver, 135 dividido por raiz de 2, o valor dá 95, igual 95,459 volts em RMS. Esse é o método mais fácil. Agora, é possível também, claro, obter o valor do valor RMS usando, né, a metodologia da integração, integrando, né, em um período, né, e usando a fórmula do cálculo do RMS para uma função qualquer periódica. Então vamos, né, pegar aqui a função e vamos usar agora o método da fórmula, né? Vamos fazer pelo método da fórmula. Agora, calculando, né, o valor RMS utilizando o método da fórmula, né, geral para uma função periódica. Então vamos escrever o valor RMS é igual a raiz quadrada SQRT de 1 sobre o período da forma de onda. Então integramos agora, de 0 ao período, t da função ao quadrado v de t, né, ao quadrado. Esse quadrado aqui eu prefiro fazer ele antes aqui, que é a forma mais interessante. dt. Qual função? Essa função aqui, né, que foi dada no enunciado. Então agora vamos substituir na fórmula. Entretanto, o valor RMS para uma função defasada de 60 graus ou não é a mesma, né? Então o valor RMS dessa função aqui, né, é o mesmo da função sem essa fase. Não faz diferença, né? O valor RMS vai ser o mesmo, né? Então vamos calcular para essa aqui, apenas para essa aqui, porque fica até mais fácil, né? Então substituindo aqui na equação geral, aqui temos então essa tensão ao quadrado, que é 135, né? Aqui 135, aqui, né, tiro volts, aí ao quadrado. Então podemos reescrever isso aqui da seguinte forma: 135 ao quadrado, e aqui colocamos o cosseno, né, aqui ao quadrado aqui, e apagamos esse quadrado aqui de fora, né? Aí, dessa forma. Assim, dessa forma. Aqui, tira esse dt aqui também, que ele está aqui no lugar errado. Ok. Agora, temos a função. Tem um parêntese a mais aqui. Esse parêntese aqui não precisa dele. Aí, está multiplicando aqui, obviamente. Agora, para integrar uma função cosseno ao quadrado, não é tão fácil, mas existe uma
duas identidades trigonométricas que podem contribuir para fazer essa integração facilmente. Quais são elas? Quais são essas? Então, usando duas identidades trigonométricas importantes, que serve para fazer a integração tanto do seno quanto do cosseno. Então, as duas identidades, a mais básica que existe, que é cosseno ao quadrado de um ângulo x, por exemplo, vou colocar x para facilitar, mais seno ao quadrado de um ângulo x é igual a 1. Essa é a identidade importante. A outra identidade importante é o cosseno de x mais x, né? Ou de dois ângulos A e B. Então, o cosseno de 2x é igual a cosseno ao quadrado de x, que seria o cosseno de A vezes o cosseno de B. Agora, menos seno ao quadrado de x. Agora, algumas pessoas não se lembram da fórmula direito, lembra só mais ou menos como ela é. Sempre quando acontece isso, como que eu faço para relembrar a fórmula? Eu testo na calculadora, eu coloco cosseno e senos, né, de ângulos que eu conheço, por exemplo, de 30 graus, por exemplo, ou 60 graus, por exemplo. Aí eu substituo na fórmula, se a identidade for verdadeira, então eu sei que a fórmula está correta, igual essa aqui, por exemplo. Cosseno de 2x, então eu falo de 30 graus e 30 graus, então vai ser cosseno, para testar, né? Tem que dar igual, então cosseno de 2x, então vai ser cosseno de 2 vezes 30, de 60 graus, né? Se eu subtrair tem que dar zero, né? Ou tem que dar igual, então cosseno de 60 graus, olha lá, está meio. Então o cosseno ao quadrado agora de 30, cosseno ao quadrado de 30 menos o seno ao quadrado tem que dar meio também, então eu vou lá e testo. Então eu vou aqui, né, escrevo cosseno, aqui, clico na tecla, né, cosseno de 30 graus e elevo ao quadrado. E vou agora subtrair do seno de 30 graus. Vou aqui na função seno de 30 graus e elevo ao quadrado. Se der meio, então tá certo. Aí, ó, deu meio. Logo, sabemos que essa identidade é verdadeira, claro. Se possível, você pode testar em outros ângulos, para outros ângulos também, para realmente confirmar. Agora, por que isso aqui é mais fácil? Integrar uma função cosseno assim, que tenha 2x assim, né, como argumento, é muito fácil, dois ângulos θ, né? Então, o que se faz? Vamos substituir, como aqui temos uma função cosseno ao quadrado, então temos que obter aqui, né, para substituir a função cosseno ao quadrado. Então, vamos isolar o seno aqui e substituir aqui na de cima, né, para ficar uma função cosseno ao quadrado. Então, vamos isolar aqui embaixo o seno ao quadrado. Então, nessa aqui vamos isolar o seno, né, o seno ao quadrado. Então, vamos passar para lá da igualdade o seno ao quadrado, ele vai passar positivo para o lado esquerdo, e a função cosseno vai passar para o outro lado, né? O cosseno de 2x vai passar para o outro lado com sinal negativo. Então, deixa eu escrever aqui de novo. X passa para cá com o sinal negativo. Então, vai ficar cosseno ao quadrado menos cosseno de 2x. Isolando aqui, né, o seno ao quadrado. Passa para cá positivo, né? E isso aqui passa negativo. Então, fica cosseno ao quadrado menos 2x. Vamos substituir agora nessa de cima. Então, vamos substituir para fazer do método, né, mais difícil. Então, vamos substituir, vamos pegar aqui, né? Como aqui é seno ao quadrado, aqui é seno ao quadrado, vamos substituir diretamente o seno ao quadrado, né? Não vamos tirar a raiz quadrada, vamos substituir diretamente dessa forma. Então, agora temos dois quadrados aqui, né? Dois quadrados do x, de x, então, né, somados. Então, vai ficar, escrevemos 2, né, quadrados de x e apagamos um deles, né? E o outro passamos para o outro lado da igualdade, né, que é o cosseno de 2x. Então, vai ficar positivo do outro lado, essa parte aqui vai somar a 1 do outro lado da igualdade.
Agora passamos o 2 dividindo. Então vai ficar, pagamos esse 2 aqui e ele passa dividindo a tudo que tiver do outro lado da igualdade, né? Então vamos dividir por 2. Então fica assim. Agora, ela é uma função de fácil integração e vamos passar, né? Substituir agora aqui na função, né? Da expressão que calcula, né? O valor RMS. Então vamos substituir o cosseno ao quadrado, né? Por esse valor aqui. Claro que o 2x ali vai ter o dobro da frequência aqui, né? Aqui que está aqui ômega aqui. Então, se aqui é t e lá é x, aqui vai ser o dobro de 1525. Então, vamos abrir aqui, né, um parênteses, né? Vamos colocar meio mais, né? Aqui vamos colocar meio, né? Vamos apagar aqui, na verdade, o quadrado. Vamos colocar só o cosseno agora. Agora vai ser 2 vezes a frequência. 2 vezes a frequência. Assim. Então ficou meio. Aqui também dividido por meio, né? Ou pode ser, né? Tudo dividido por meio. Então, mais rampou o meio aqui. Pronto. Esse meio, claro, pode, né, ser retirado aqui, né? Podemos colocar assim. E aqui ficar 1, né? E aqui não precisa desse meio aqui. Então agora temos, né, aqui a velocidade angular dobrada. Agora basta fazer a integral desse cosseno aqui dentro, né? Aqui não é R, né? Aqui na verdade é o período, né? Dividido pelo período. Aqui, período T. Digitei R sem querer. Vamos corrigir aqui, período T. Aqui o período T, obviamente. Agora, qual é o período dessa forma de onda, né? Essa forma de onda aqui é cossenoidal, né? No caso. Podemos calcular o período dela, né? O período é o quê? Então, a frequência dela. Então, podemos usar a expressão lá da letra A, né? Só que o período dela é o dobro, né? Lá da letra A o período era... o período não foi calculado, mas foi calculada a frequência, né? Então, a frequência é o dobro. Então, é o dobro disso aqui. De 242,7. Então, a frequência é o dobro. Então, podemos calcular o período também, né? Então, vamos usar a expressão ômega, né? Ômega é igual a 2 vezes π dividido por t. Então, essa, né, é uma forma também que sabemos. Então, qual é o valor do período? Basta pegar o ômega, passar dividindo, e o t passar para o lugar do ômega, né? Aqui. Então, o ômega agora vale quanto? De acordo com essa expressão aqui, ele vale 2 vezes 1525. Então, vamos substituir aqui 2 vezes 1525. Vamos calcular aqui na calculadora. Então, vai ficar 2 vezes π dividido por 2 vezes 1525. Então, o período da forma de onda dessa forma de onda é 2,06006 milissegundos, que é 10 elevado a menos 3, né? Esse é o período. Agora podemos substituir esse período aqui na expressão da integração. Aqui, então podemos substituir aqui 2,0606 milissegundos, né? Então vezes 10 elevado a menos 3. Agora, essa integral podemos fazer facilmente, né?
A integral de um cosseno é o seno, porque a derivada do derivada do seno é o cosseno, né? Essa expressão aqui, essa parte aqui, né, ela pode sair da integral, o 135 ele pode vir para cá, então podemos escrever aqui ainda uma simplificação, né, 135, e esse 2 aqui pode sair aqui e pode multiplicar aqui por 2, então aquele valor ali podemos multiplicar por 2, então aqui vai virar 4,12 milissegundos, esse 2 também soma daqui, né? Então fica uma expressão mais simples. Agora podemos dividir isso aqui também, né? O 135 ao quadrado dividido por esse valor aqui, podemos obter o valor. Então podemos escrever 135 ao quadrado dividido pela última resposta, que é answer aqui, né? Answer, que é a última resposta, que é o 4,12 vezes 10 elevado a menos 3. Então dá um valor ali, vamos colocar em notação científica, né? Engineering, dá 4,4234 mega, né? Mega é um valor bem grande. Vamos escrever aqui embaixo então. Mas podemos já tirar a raiz quadrada, separando essa parte daqui da parte da integral. Então fica VRMS igual a raiz quadrada dessa resposta. Então a raiz quadrada dessa resposta é igual a 2103, né, 19. Agora fica só essa parte aqui, né? Vamos dentro da raiz e a integral, né? Só uma parte, vamos apagar essa parte aqui. Pronto, agora ficou fácil fazer essa integral. A integral aqui, a integral de 1 com relação ao tempo é o próprio t. Então podemos apagar aqui, então vai ficar a integral vai ficar vamos substituir, né? Então vai ficar o próprio t, vamos substituir os limites de integração de 0 a t, sendo que o t é esse valor aqui. Então vamos substituir aqui o limite de integração, que é o t, aqui, de 0 até t. A integral do cosseno é o seno, né? Porque a derivada do seno é o cosseno, só que vamos dividir pelo valor aqui da constante que está aqui dentro, que é o ômega, né? Então vai ficar 1 sobre, quando acontece a integração, né? 1 sobre 2 vezes 1525, então vamos multiplicar já logo, 1525 dá 3050, e vezes o seno da função, que é 3050 também, né? T. Agora podemos substituir no limite de integração. O limite inferior dá zero, porque o seno de zero é zero e o t também é zero. Então escrevemos só para o limite superior, né, a expressão. Então fica 2,0600610, que é o t elevado a menos 3, mais 1 dividido por 3050 vezes o seno agora de 3050 vezes o tempo do período, né, que é 2,06006 vezes 10 elevado a menos 3, fecha parênteses. Então deu esse valor aqui, vai ficar dentro da raiz quadrada. Então deu 2.000 e pouco vezes a raiz quadrada de 2,0959 mili, né? Então vezes 10 elevado a menos 3. Vamos tirar o valor da raiz quadrada desse valor. Vamos tirar o valor da raiz quadrada, né, desse valor que acabamos de obter. Então tiramos a raiz quadrada da answer, que é a resposta anterior. Então da raiz quadrada
desse valor aí vai dar exatamente ali na calculadora, né? Vai dar 0,04578 aproximadamente. Vamos multiplicar esse valor por answer vezes 2103,19. O valor RMS, VRMS, deu aproximadamente 96,28 volts. Agora, pelas aproximações, vamos comparar com o valor que calculamos, né? O valor que calculamos anteriormente deu aqui 95,459, então deu um valor aproximado, né? Agora vamos calcular no Derive, né? Usando a integração para ver se, né, chegamos num valor mais próximo, né, do valor que calculamos aqui em cima, 95,459. Então, vamos verificar. Então, para verificar, muito fácil, vamos aqui ao Derive, vamos escrever a expressão 135 vezes o cosseno de 1525t. Não precisamos colocar o ângulo, né, que o valor da integral vai ser o mesmo valor. A função está aqui, 1525t. Então, essa função vamos ter que elevá-la ao quadrado. Então, vamos pegar ali o número 1 ao quadrado. E agora vamos integrar de zero, né, definida de zero ao período. O período, no caso, como calculamos o período aqui da forma de onda, exatamente 2,06006 milissegundos. Então, vamos integrar aqui vezes 10 elevado a menos 3. Ok. Vamos integrar, mas falta tirar a raiz quadrada, né? E que mais? Tirar a raiz quadrada e multiplicar por 1 sobre o período. Vamos colocar aqui. Fechando parênteses. Pronto. Então, vai ficar a raiz quadrada de 1 sobre o período, da integral de zero ao período, da função ao quadrado. Então, esse é o valor RMS de 95,459. Então, é isso aí. Os valores ficaram, né, bem parecidos com o valor aqui que calculamos aqui, usando só a amplitude. Aqui, da forma convencional, as pequenas divergências aqui pode ser por questão de arredondamento ou eu digitei algum númerozinho errado, eventualmente. Então, é isso aí.